tudo bem? Esse é o nosso novo episódio do podcast Todas as Flores do Jardim. Eu sou Rosana, estou aqui com a Juliana e a nossa entrevistada é a Kátia. Tudo bem, Kátia? Tudo jóia, e vocês? Obrigada pelo convite. É muito legal saber que eu vou poder, de alguma forma, contribuir para ajudar as mulheres com o assunto que a gente vai tratar hoje. Pois é, e o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto sério, importante para a saúde da mulher e que a gente precisa ter um olhar atento para isso. Vamos falar sobre câncer de mama? Kátia, você passou por essa experiência, que é uma experiência muito difícil para todas nós, assim, né? Como é que foi para você receber essa notícia? Quando é que você te tocou e falou, peraí, deve ter alguma coisa errada comigo? Então, eu sempre tive um acompanhamento de mama em função de cistos que não tem nenhuma relação com câncer. Zero de relação. A cada 6 meses, desde os meus 35 anos, eu fazia acompanhamento. Sempre. Nunca fui uma pessoa negligente com a minha saúde. Num dado momento, eu senti um caroço diferente. Essa história de que muitos médicos dizem, as pessoas, câncer não dói. Né? Eu acho que tem que ter um alerta aí. Eu sentia muita dor. Muita dor. Ao apalpar, senti uma coisa diferente, uma dorzinha. No mês seguinte eu tinha consulta, resolvi esperar até o próximo mês. Me pediram muitos exames para daqui a 3 meses. Eu dependo de órgão público, né, em função de férias, de carnaval. Que é importante falar também que o SUS é onde tem a maioria dos tratamentos de câncer. E na verdade, o melhor tratamento para o câncer de mama ou para qualquer tipo de câncer é feito pelo SUS. Sensacional, eu não tenho o que dizer. Até mesmo porque hoje existem muitas leis para as mulheres, né, para as pessoas que têm câncer. Né? Você não pode ultrapassar um determinado prazo. A partir do momento que você teve o diagnóstico, você tem que começar a ser tratado imediatamente. Né? Então tem uma série de informações que as pessoas não têm, que é óbvio, né? Você não vive dentro desse cenário. Quando você vive dentro desse cenário, você vai buscar informações. Né? E quando eu fiz a minha primeira ultrassonografia, depois desse processo, eu fiz particular, porque ia demorar, porque numa noite eu acordei de madrugada me sentindo muito, muito mal, chorei bastante e pensei, estou com câncer. Porque eu não sei dizer, mas aí eu resolvi fazer por conta própria o exame. Quando eu fiz o exame, ele já deu BIHAIDS 4, que é uma categoria que tem um alto índice de que a pessoa tem umas células cancerígenas, né? A partir daí eu comecei a ir atrás, fazer outros exames, fiz no público. Fui muito, mas muito bem acolhida no público, que era um lugar que eu já fazia o tratamento, acompanhamento ginecológico, enfim. E o médico que me atendeu era um médico que já me atendia como mastologista. Eu cheguei com muita dor, muita dor, e disse que eu precisaria fazer um exame, mas que eu não aguentava de dor. Ele falou, vou examinar, e eu não queria que ele examinasse de jeito nenhum por conta da dor. Ele insistiu e fez uma biópsia, que eles falam a biópsia via PAF, que é com agulha fina, uma dor surreal. E naquele momento ele estava tirando material para fazer uma biópsia e eu não sabia. E precisei esperar uns 30 dias. O momento mais sofrido é esse, é a espera. É importante ressaltar também que a Kátia mora em São Paulo, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, o acesso, a gente sabe que no Brasil o acesso ao sistema público de saúde, ele não é homogêneo no país inteiro, né? Então, a gente sabe que nem todo mundo tem esse acesso em todos os locais do Brasil. Sim, tem estados do norte e nordeste que não tem equipamento para detectar, para fazer uma mamografia, né? Ou o número é tão pequeno de equipamento que não atende uma população de um estado todo. Sim, né? E durante esse meu processo, é óbvio, né? Tudo que você está vivenciando no momento é o que te chama mais atenção. E enquanto eu estava nesse processo, eu vi muitas matérias onde pessoas morriam na fila, esperando para fazer um exame. E é muito sofrido, muito doído. Falei, poxa, podia ser eu se eu não morasse aqui. Eu quero que você fale um pouco desse momento que você parou e pensou, estou com câncer. Qual é o sentimento? Como é que você... Porque assim, é um baque, né? Passou aquele momento de um filme,
na sua vida, e agora, o que eu faço? Como é que foi esse momento pra você? Você consigo mesma? No meu íntimo eu já sabia que eu tava. O que me deixava angustiada é que o meu marido tinha certeza que eu não tinha. Então ele tinha uma convicção de que eu não tinha, né? E eu não podia cair. Mas quando eu recebi a notícia, é muito doido. O médico que me deu a notícia, um amor, assim, um fofo, né? Ele falou, ele me abraçou, ele me acarinhou. E é uma loucura, né? É um turbilhão de emoções. É muito doido, porque eu acho que pra quem é mãe, acho que a primeira coisa que passa na cabeça são os filhos. Acho que é a primeira coisa que vem na cabeça da gente. Mas também caiu uma ficha em mim de que agora é o meu momento. Agora sou eu preciso cuidar de mim. Prioridade, né? Exatamente, eu passo a ser a prioridade nesse momento. Mas o meu diagnóstico veio num momento muito conturbado, né? Porque o meu sogro estava com câncer muito avançado. E, neste momento, eu tive o meu diagnóstico numa terça-feira, e na segunda-feira ele tinha ido ao pronto-socorro e estava internado, numa situação muito grave. Isso mexeu com você? O fato de você ter um sogro com câncer já avançado e de você pegar um diagnóstico com câncer? Isso deu uma derrubada em você? Não, em momento nenhum, até mesmo porque meu sogro foi uma super referência. Forte o tempo todo, nunca ouvi ele reclamar, nunca. Então ele foi um exemplo para as pessoas que ficou perto dele, que conviveu com ele. Ele foi uma pessoa muito forte. Mas eu não fiz nenhum tipo de associação, né, entre ele e eu. O que pairava o tempo todo na minha cabeça era o meu marido. Porque ele ia conviver com duas pessoas que ele gosta muito, passando por uma situação muito dura, né? E na terça-feira mesmo a gente passou no hospital para ver meu sogro. Ele viu da janela, eu pedi para ele que não contasse nada para ninguém, porque a primeira coisa que veio em mim eu não quero que ninguém saiba disso. E aí ele virou para mim e falou, por quê, Cá? Por que você não quer que as pessoas saibam? Eu falei, porque eu não quero que ninguém olhe para mim com dó. Eu não quero que ninguém tenha esse sentimento por mim. E era uma coisa que me incomodava, era um sentimento que muito me incomodava. Acho que foi o que mais me incomodou, não queria que ninguém tivesse dó de mim. Depois disso, saímos do hospital, fomos para casa, ele me deixou em casa, precisava ir para o trabalho. Eu sentei no sofá e fiquei 6 horas sentada na mesma posição. Não sei nem o que passava na minha cabeça. Quando ele chegou do trabalho, eu olhei, caramba, já chegou, passaram-se 6 horas e eu tô no mesmo lugar. Esse dia foi um dia que parece que eu não tive muito assim à tarde. Subi, tomei banho, dormi, morri. Não lembro desse dia. No dia seguinte, quando ele acorda, ele falou que passou muito estranho à noite, com dificuldade para respirar. Eu pedi para ele ir no hospital, ele falou que não ia. Eu falei, por favor, vá pelo menos no posto de saúde. Pegou a moto e saiu dizendo que é pro posto de saúde. Meu cachorro muito debilitado, fui cuidar dele. Coloquei uma roupa velha, fui cuidar do cachorro. Quando eu agachei para cuidar do cachorro, me deu um estalo. Me deu uma coisa na minha cabeça, falei, eu preciso ir atrás dele. Quando eu cheguei no posto de saúde, tinha uma ambulância esperando meu marido, ele estava infartando. Uau! E aí, eu deixei de ser prioridade. Vamos cuidar dele. Foi o tempo de eu entrar na ambulância e acompanhar ele até o pronto-socorro, onde todo mundo fala que é o pior pronto-socorro da nossa região. E quando a gente chegou lá, foi tudo muito rápido. Assim, só anjo abrindo as portas pra gente. 30 minutos depois saiu uma vaga no INCOR. Eu falei, aí é coisa de Deus, as coisas foram se encaminhando. E aí eu não tinha como pensar em mim. Não tinha como pensar em mim, não tinha como pensar em mais nada. É uma loucura isso, porque na verdade você tá vivendo um momento muito difícil seu, como mulher, né? Uma doença que é uma doença agressiva, que tem números, infelizmente, que não são bons números para a mulher, para a saúde da mulher, né? E aí, nesse mesmo momento, você tem que parar tudo para olhar para o seu marido, que é uma urgência também, porque o infarto é uma coisa que é muito rápida. Nesse momento, você pensou assim, o câncer pode esperar? Eu não pensei no câncer. Para mim, só tinha meu marido naquele momento. Ele é sensacional. Ele foi peça fundamental na minha recuperação, no meu tratamento, no meu processo.
E quando ele infartou, depois eu até brinquei com ele, né? Eu falei, caramba, meu, porque a gente casou, ele teve vários episódios de ir pro hospital. Eu falei, agora que era pra eu ser protagonista da minha história, você passou na minha frente. É assim que as coisas funcionam, né? E aí, durante o processo dele, ele ia precisar de cuidados. Eu falei, então agora eu tenho 30 dias pra cuidar de você e você anos pra cuidar de mim. Então se recupere bem, porque você, a partir de 30 dias, você vai ter que cuidar de mim. O câncer que eu desenvolvi foi um câncer muito agressivo. Em 2 meses, meu peito ficou gigante, parecia que ia explodir. Crescia, dor insuportável. Passei uns 4 meses à base de medicamento 24 horas. Tomava tudo quanto é tipo de medicamento que você pode imaginar. E ele não passava dor. Minimizava em alguns momentos, mas não passava. Quando eu dei entrada no Hospital Pérola, eu vim do AMI Burrow, sensacional, uma referência, e fui pro Pérola Baiton. Que é um hospital de referência da mulher em São Paulo. E aí eu fiquei... Quando o Maurício, meu marido, estava internado, que fez o procedimento, eles tinham 15 dias para me retornar, para dizer onde que tinha vaga para eu iniciar meu tratamento. Em 3 ou 4 dias me ligaram. Olha, tem uma vaga para você. Em Santo André. Aí eu falei, putz, Santo André? Eu falei, eu posso dar início no meu tratamento lá e depois transferir para outro hospital? Disse que não. Falei, olha, então é com o coração partido que eu vou abrir a minha vaga e disponibilizar para outra pessoa. Porque meu marido acabou de infartar e ele precisa de mim. Eu não posso cuidar de mim agora. Eu preciso primeiro cuidar dele. E aí, no mesmo dia, no final da tarde, me ligaram se é uma vaga no Pérola Baiton. Eu, putz, sensacional. Aí tem um processo. Você tem que marcar consulta, ir lá, levar... Eles vão pedir, mesmo que eu tivesse todos os exames, eles vão pedir todos os exames, vão fazer uma nova biópsia, porque eu fiz por agulha fina, e lá o procedimento é outro, não lembro como que chama, mas umas agulhas que tiram uns pedaços, né, de... Como que chama? Uns fragmentos, tiram uns fragmentos para fazer exame. E eu morrendo de medo, porque doía demais, entrar uma agulha, tirar fragmento, eu tava desesperada. Eu sei que fui, tiraram lá, um médico fez, tirou 9 fragmentos. Uau, eu fui 9 vezes na lua e voltei. Tiraram, resultado de biópsia. Eles disseram pra mim que eu deveria esperar 30 dias. Que é muito tempo pra quem tá com câncer agressivo, com o peito num volume muito maior, né? O pior momento foi esse. Acho que não foi o diagnóstico, foi esse momento de espera. Porque a única coisa que eu pensava, meu Deus, tira isso de mim. E eu não queria me mostrar frágil perto deles, eu não queria que ele sentisse o que eu estava sentindo. E o meu momento de desabafo era no chuveiro. Quando eu ia tomar banho, era o meu momento que eu conversava muito com Deus, que eu chorava, que eu pedia muita sabedoria para lidar com esse momento, me ajude a ter sabedoria, né, e fazer o que for melhor. Mas era um momento muito angustiante. Eu me pegava algumas vezes lá fora, de madrugada, sozinha, conversando com Deus, porque eu não queria dividir isso com ele, porque ele já estava num momento muito difícil. E um dia eu estava com muita dor, e ele falou, vou te levar no pronto-socorro. Quem sabe não saiu o resultado da biópsia, né? Tinha 14 dias que eu tinha feito a biópsia. E aí passou o dia, não conseguiu, vamos à noite. Falei, putz, não vou. Ele insistiu tanto, vamos. Cheguei no hospital, aí falei que eu tinha feito um exame. Eu falei, eu fiz uma biópsia, será que saiu o resultado? Ela, saiu. Aí tinha dado negativo para câncer. Aí meu marido ria e chorava de alegria, e eu também, aquela loucura, a dor quase que passou aí. Fui medicada e tal, quando a gente saiu de lá, assim, ele já querendo comemorar. Pô, cara, não falei. E aí, de qualquer forma, eu precisava fazer uma cirurgia, porque algo estava crescendo dentro de mim, né? Voltei, né, no dia pra dar entrada com todos os papéis, com todos os exames prontos e tal, e a pessoa do balcão que me atendeu, depois que eu saí do médico, falou, olha, a gente só pode marcar para daqui 1 mês, 40 dias. Eu
Eu falei, moça, eu não vou aguentar. Meu peito vai explodir. Ela falou, infelizmente eu não tenho o que fazer. Só que na época da pandemia, a gente sentava com uma distância grande do balcão, né? Para isso eu tinha que falar alto. E eu sempre acreditei muito em Deus e as coisas sempre se encaixou de uma forma muito correta na minha vida. E nesse momento, eu conversando com ela, eu falei, eu não vou aguentar. Meu peito não vai aguentar. E aí, atrás de mim, estava passando o médico com quem eu tinha acabado de falar, que era um dos chefes da equipe cirúrgica lá. E aquele dia, estavam os 3 chefes no hospital. E ele voltou, bateu no meu ombro e falou assim, você pode vir um pouquinho na minha sala? Posso. Ele chamou os outros 2, eram os 3 chefes que estavam naquele dia. E conversaram entre eles, né? E aí a médica falou, olha, deu o diagnóstico de negativo, mas se for positivo, você nos autoriza a tirar sua mama? Eu falei, autorizo tirar as 2. Eu tenho 2 filhos para criar. Então, se for necessário, pode tirar as 2. E aí ela conversou, tal. Isso foi acho que numa quinta-feira ou numa sexta da semana anterior. Ela falou, vamos marcar para quinta? Da próxima semana. Eu ia ter que esperar 40 dias. Já fez todo o processo, internei na quinta, fiz a cirurgia na sexta. Quando eu saí do centro cirúrgico, eu tava sem a mama. É óbvio, né? Tinha sido um câncer de mama. Mas, na verdade, ela fez a sua cirurgia com resultado negativo de biópsia. De qualquer forma, ela falou, vamos retirar essa mama. Não. O procedimento você vai entrar na sala de cirurgia, a gente vai abrir, a gente vai tirar uma parte para fazer biópsia, a gente vai congelar no nitrogênio, vai fazer um exame e ali, durante a cirurgia, a gente já vai ter o resultado. Então já durante a cirurgia eles já fazem como se fosse uma segunda biópsia. Exatamente, porque o que acontece? A mama estava enorme, né? E ele tirou vários fragmentos, só que, sei lá, imagina um satélite. Né? Tirou um pedaço de um lugar que não era no vazio, né? Olho no vazio, né? Então foi isso que aconteceu. Mas eu já tinha todas as informações antes e eu estava muito bem resolvida com isso. Porque o meu primeiro trabalho foi com a minha cabeça. Eu precisava estar bem para eu me sustentar e passar por isso também, né? E dar um suporte pro meu marido, porque ele estava muito fragilizado emocionalmente. Mas quando você estava num momento muito difícil, você estava com um diagnóstico positivo e um negativo, aí nesse meio tempo, teu marido tem um infarto, né? Você volta pro médico, tem que esperar. Como é que você conseguiu trabalhar a tua cabeça para separar as coisas? Então, mas e não cair, porque por mais que você seja uma pessoa otimista, claro que você, como você mesma disse, você acredita muito em Deus e quem é que acredita em Deus nunca tá sozinho. Mas é que é muita paulada, né? Muita coisa acontecendo. Nessa semana que eu tive meu diagnóstico, meu marido teve um infarto, ele teve que fazer 2 cirurgias em dias consecutivos, porque uma artéria estava com 100% de obstrução. Conversei com o médico, falou que a gente vai ter que fazer um outro procedimento no outro dia, porque a outra estava com 90% de obstrução. E ele falou, a gente vai fazer na segunda, talvez na segunda ou na sexta. Eu falei, pelo amor de Deus, faça na sexta. Faça o possível para fazer na sexta. O meu sogro está internado e eu não sei o que pode acontecer. E ele é muito apegado com o pai e tal. Enfim, resumindo, eu tive meu diagnóstico, meu marido infartou, fez uma cirurgia, fez outra cirurgia, no sábado meu sogro morreu. Então foram 5 dias de vários acontecimentos. Então você não tem muito tempo para processar as coisas. Então você vive um dia de cada vez. E com tudo isso você ainda estava sentindo dor. Com tudo isso eu estava sentindo dor. Dor física, não só dor pelo momento, mas a dor física, né? Muita dor. E então não tinha tempo, né, de ficar... Não tinha tempo de lamentação, não tinha tempo de sofrimento, apesar de que não é o meu jeito, né? A partir do momento que eu soube, que eu fiquei naquele momento de espera, em que eu parei, respirei, porque você tem todo o processo de digestão disso. É difícil, né? Não é fácil, não é um conto de fadas. Mas quando eu digeri, pronto, não tá? Fato. É aceitar. Quando eu aceitei, eu tirei um caminhão das minhas costas. A
partir daí eu vivi um dia de cada vez, uma hora de cada vez, uma situação de cada vez. Por isso que eu não fiquei, e agora? Eu não tive esse momento, eu não tive um momento, porque eu nunca tive esse momento. Isso é importante falar, Nunca assim, tive porque isso. Geralmente quando você é acometido por uma doença tão grave, de uma forma tão agressiva, né, é comum que algumas pessoas pensem assim, porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, né, eu cuido dos outros, né, você tá aqui contando como você cuidou do seu marido no momento mais difícil da sua vida. Né? Você fazia acompanhamento, né? Geralmente você faz um acompanhamento tão de perto, pega logo no começo, geralmente nem chega ao ponto de ter que remover uma mama, por exemplo. Então, como no meu caso, o Ju era tão agressivo, que ele crescia tanto, pra você ter uma ideia, normalmente as pessoas tiram, sei lá, 1 centímetro quando tá no começo, às vezes nem isso, né? 2, o meu tinha 11. Kátia, e fala pra gente um pouco da sua cirurgia. A cirurgia, antes de eu fazer a cirurgia, eu passei por várias consultas com o cirurgião plástico, porque existe uma lei em que a mulher, quando vai retirar a mama, num caso de câncer, ou vai fazer quadrante, qualquer coisa, ela tem o direito de reconstruir essa mama durante a cirurgia. Isso é uma lei, né? E eu fui conversar com o meu cirurgião plástico, né, pra ver como que ia ser o processo, e ele perguntou se eu queria esse procedimento durante a minha cirurgia. Eu disse que não. Então foram várias decisões que você teve que tomar assim, né? Porque você teve que decidir. Sim. Se tiver alguma coisa tem que tirar. Se tirar, vou reconstruir, vou fazer. Todas essas decisões, enquanto isso, cuidando. Você tem 2 filhos, né? Cuidando do filho, cuidando do cachorro também, que já... Do marido. E assim, no início da pandemia. Porque tudo aconteceu tudo em março. Muito mais difícil, né? Tudo aconteceu em março, né? Quer dizer, eu vim de janeiro até eu fazer a minha cirurgia, que foi em abril, né? No auge da pandemia. Então, tipo, ele não podia entrar comigo em hospital nenhum, né? Porque não podia ter acompanhado. E onde a gente também não tinha muita informação do que era a pandemia. Era uma loucura, né? Uma loucura. E quando eu decidi que eu não queria reconstruir, por que eu não quis? Porque eu ia fazer quimioterapia, eu já sabia que eu faria quimioterapia e pós eu faria radioterapia. Esse foi o diagnóstico, você ia passar pela cirurgia, pela quimio e pela rádio. Exatamente. Cada caso tem um protocolo diferente. Tem gente que faz quimio e rádio simultaneamente, tem gente que faz a rádio tentar diminuir e não faz quimio, só faz quimio oral, tem gente que faz cirurgia, tem gente que não faz, quer dizer, cada um tem um diagnóstico, tem um protocolo diferente. E no seu caso, esse seu diagnóstico foi um diagnóstico completo, né? Porque era cirurgia, quimio, rádio. Isso porque era um câncer mais agressivo. A retirada, com certeza, porque ele estava crescendo absurdamente. Então, em muitos casos, usa-se a quimioterapia, reduz. Tem uns até que some, não precisa da cirurgia, mas no meu caso não tinha como. O crescimento dele era a primeira opção foi a cirurgia. Não tive opção. O primeiro método foi a cirurgia. Exatamente. Aí eu decidi não, para não reconstruir, por quê? Porque eu ia fazer radioterapia. E rádio queima a pele. Aí eu fiquei pensando, puxa, eu vou fazer. Queima. Estraga a pele, prótese, sei lá. Aí eu vou ter que passar por tudo de novo. Falar, vamos fazer por etapa. Uma coisa de cada vez. E aí acho que foi a melhor opção. Porque quando retirou a minha mama, ele tirou tanto, né? Cavou tanto, e não cavou tanto que precisava, que eu fiquei com uma pele muito fina. Tanto é que você pôr a mão assim, você sente o batimento do meu coração. A mama. Retirei toda. Então eu sinto as costelas. E eu não tive nem pele para colocar um expansor. Que é como se fosse uma bolsa que põe por baixo da pele e de tempos em tempos insere um pouco de soro. Para quê? Para dar uma elasticidade na pele e aproveitar isso para depois colocar uma prótese. No meu caso não tem essa alternativa, né? Então já não seria uma alternativa colocar a prótese na cirurgia, se você tivesse decidido. Então não sei como eles fariam, né? Eu estou em processo de reconstrução e eu já decidi como vai ser. Eu tenho 2 opções, ou tira das costas ou tira da barriga. Então, no meu caso, eu preciso tirar pele de algum lugar e músculo de algum lugar, porque eu não tenho mais. A opção é ou retira pele e músculo das costas ou tira
pele e músculo da barriga, né? A minha opção é tirar das costas. Aí, por quê? Todo o pessoal fala, pô, mas por quê? Já faz uma lipo, tira a barriga, fica chapada, fica legal, né? Tudo cabe informação. Tudo você precisa se informar. Lógico que eu posso fazer. Como eu conheci mulheres que fizeram lá, tirando da barriga, pensando na estética. Mas, ao tirar a pele, gordura da barriga, você tira os músculos da barriga também. E a gente usa esse músculo constantemente, a gente não percebe. Você usa o músculo para levantar, para caminhar, para agachar, para virar. E eu não quero ter uma limitação, né? Porque eu sou uma pessoa muito ativa. No braço você pode ter, lógico, mas eu não vou fazer escalada, tá tudo certo. Entendi. Então, agora, falando um pouco da sua cirurgia, você retirou toda a mama, como você disse. E como é que é acordar sem essa mama, sem uma mama? Porque nós somos mulheres, né? A gente tem o nosso corpo, o seio é algo muito importante para a mulher, onde ela amamenta, né? Os filhos. Como é que é acordar e falar, caramba, não tenho mais essa mama? Eu não tive esse momento, caramba, eu não tenho mais essa mama. É muito doido. Porque eu acho que eu preparei tanto meu psicológico para tudo. Quando eu acordei no dia seguinte, tava com a atadura, tal, não sei o quê, e percebi que não tinha, foi um momento muito ruim também, porque como eu não podia ter nenhum acompanhante no quarto, por conta da pandemia, é horrível você sair de um pós-cirúrgico e você não ter uma pessoa para te auxiliar, porque eu não conseguia pegar um copo d'água, né? Eu não conseguia ir no banheiro. Então é muita dor, eu senti muita dor depois, né? Aí, quando eles me deram alta já no dia seguinte, eu me recusei a assinar alta. Porque todo mundo, com o negócio da pandemia, ninguém ficava em hospital, né? O ideal era esvaziar os leitos o quanto antes. Eu falei que eu não assinaria. Aí a enfermeira falou, não, mas tá pra você assinar. Eu falei, pode chamar médico aqui que eu não vou assinar. Aí ela veio, eu falei, olha, eu estou com muita dor. Se eu tô dentro de um hospital, sendo medicada, medicamento não veio, eu tô com muita dor, em casa eu não vou aguentar. E aí eu pedi pra ela, eu me sentia muito doido. Como tirou a minha mama, rasgou, tirou, puxou, eu sentia como se eu tivesse plastificada. Sabe quando você tem um plástico duro? Falei, cara, o que será que eles fizeram aqui? Tava muito esticado. Demais, mas eu não senti esticado. A minha sensação era de estar plastificada. Horrível a sensação. Aí eu pedi pra ela tirar porque eu queria ver. Ela falou que não, que era pra eu tirar em casa. Eu falei, por favor, eu gostaria que você tirasse. Eu quero ver como tá. Então, de muita insistência, a médica tirou. Aí que eu vi de verdade que eu tava sem mama. Olhei. Eu não tive nenhum impacto. Muito doido. Eu acho que o meu psicológico tava tão preparado pra viver, pra estar perto de quem eu amo, tal, que pra mim foi muito insignificante naquele momento aquilo, né? Foi doído, foi sofrido ali e tal, né, de dor, mas não, perdi uma mama, não tive essa sensação. Nem pensando na sua autoestima, na estética, na autoestima mesmo, do corpo da mulher. Claro que você tem um marido incrível, como você disse, né, então você tem um casamento feliz. Talvez para uma mulher solteira ou que não tivesse um casamento, um companheiro bacana, ela se sentisse mais insegura. Você não teve esse momento de insegurança em relação à estética, em relação à sua autoestima? Eu não tive. Porque eu tinha certeza que ele ia continuar me amando do jeito que eu tivesse, com um peito, com dois, com um braço, entendeu? Então isso não teve peso. E eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Eu sempre usei muito decote, sempre achei lindo colo. E é muito engraçado, mas eu não tive isso. Porque as minhas prioridades passaram a ser outra. Eu ia continuar sendo a Kátia que eu sempre fui, com um peito ou sem peito. Eu não adquiri um outro problema. Eu me livrei de um problema gravíssimo. É isso que tá valendo. Então, eu sempre fui uma pessoa otimista, bem-humorada, e sempre procurei tratar as coisas, a maioria que eu posso, de uma forma muito leve, né? E foi dessa forma que eu escolhi conduzir. E foi essa forma que me fez estar mais forte, né? Para passar por tudo isso. Porque viria outra paulada, né? Porque tem todo o processo de quimioterapia, aquela coisa que é assustador para muitas pessoas, né? Falando agora um pouco da quimio, quantas sessões de quimio você chegou a fazer? O que foi dito pra mim era, eu faria 8 sessões de quimio, 4
vermelhas e 4 brancas. Isso é uma forma popular de se tratar a quimioterapia. Porque cada químio vai o medicamento de acordo com a necessidade de cada pessoa, né? Então, de forma popular, a gente fala que é a químio vermelha e a branca. E que eu faria 25 sessões de radioterapia. Isso quando eu tinha acabado de sair do centro cirúrgico, voltei pro retorno, sempre no mesmo lugar, falei com o mastologista. Sempre sozinha também, por causa da pandemia. Olha, Ju, na primeira consulta, meu marido conseguiu entrar comigo. Ele falou, eu não vou deixar ela sozinha, eu preciso estar com ela, é um momento muito complicado e eu preciso, pode chamar um médico, alguém, eu preciso estar com ela. E ele conseguiu entrar. Ele era o único homem que tinha no espaço, ali só tinha mulher. E ele me acompanhou nessa consulta que era mais punk, né? Que era sobre o tratamento de químio. Na verdade ele entrou em 2, ele entrou antes, né, quando eu antes da cirurgia, consulta, né? Que foi a do diagnóstico. Eu fiz a biópsia. E depois, pra saber como seria meu tratamento de químio, né? Eu recebi uma lista de 36 sintomas que eu podia ter durante o processo de quimioterapia. Eu li cada uma delas, algumas eu já sabia, né? Eu li cada uma delas. Vamos ver, né? E quando eu fui fazer a primeira coisa que eu perguntei, qual dessas químios cai cabelo? Ele falou, a vermelha. Eu falei, em quanto tempo? Em 15 dias. Muito... E foi a primeira que você foi por onde você começou? Comigo foi, acho que normalmente começa pela vermelha. Pela vermelha. É a vermelha, tá. É o que dizem que é mais impactante, que é mais pesado e tal. Uma coisa importante para dizer é que eu tive uma rede de apoio muito grande por trás. Que eu nunca pensei que eu teria. Família, amigos. E foi uma coisa que me deu muita força e me sustentou durante todo esse processo. Quando eu falei para o meu marido que eu não queria que ninguém soubesse, depois de um tempo ele falou para mim, Cá, por que você não divide essa história nas redes sociais? Você pode ajudar muitas pessoas. Eu falei, eu? Acho que eu não tenho coragem de fazer isso não, porque eu não sou muito de rede social, né? E aí ele me falou da Camila Pinheiro, que é uma baixista, esposa do Rabin, da 89. E eu comecei a seguir ela. E ela estava passando por um processo também muito punk. O tratamento dela estava mais adiantado. E eu achei sensacional. Aí eu resolvi dividir, mas do meu jeito, da minha forma, com bom humor, do jeito que eu levo a vida, né? E quando eu fui iniciar a minha quimioterapia, uma coisa que mais me assustava era perder o cabelo, por incrível que pareça. Isso é importante, eu queria falar disso. Como é que é essa sensação de perder os cabelos? Isso acontece aos poucos? Isso é muito rápido? É lento? E como é que é passar por isso? É muito doido. É muito ruim, assim. Pra mim foi muito ruim, foi muito difícil. Com relação à quimioterapia, que traz dores, que traz enjoos, traz dores nas pernas, traz um monte de coisa, eu não tive. Eu tive... No primeira químio, eu tive muito cansaço. Fiquei umas 34 horas na cama sem levantar. Não conseguia. De cansaço. Eu não sentia dor. Eu não senti náusea. Em momento nenhum eu vomitei. Zero. É importante dizer que eu fiz uma mega suplementação antes de começar o meu tratamento, né? Uma amiga minha que mora em Portugal, na Alemanha, me indicou um nutrólogo de Portugal. A gente fez uma videoconferência e ficamos lá quase 1 hora e ele ele fez um protocolo de tratamento para mim, né, que eu tomava 20 e tantas cápsulas de suplemento por dia, fora chá, fora comida, fora não sei o quê, e eu fiz isso durante o processo, antes de eu começar a minha quimioterapia. Tem alguma relação? Não sei, mas o que eu posso te dizer é que eu não passei mal durante a minha quimioterapia, que era um receio também. A gente tem muito medo do que a gente não conhece, né? O desconhecido, né? E foi tudo bem. Agora, quando me disseram que 15 dias ia começar a cair meu cabelo, e eu já falava, putz, pra mim, o mais difícil não vai ser perder um peito, vai ser ficar careca. E aí eu já decidi fazer a sobrancelha. Eu falei, gente, eu vou ficar careca.
Sem cílio, sem sobrancelha, pelo amor de Deus, né? Vai ficar parecendo um demônio. Micro, pelo amor de Deus. Micro. Já fiz uma micro, né? E eu comentava que eu tinha muito receio, né? De ficar sem cabelo. Aí uma amiga minha decidiu fazer uma vaquinha online pra comprar uma peruca pra mim. Eu não sabia disso. Não sabia. E depois de... O meu cabelo demorou um pouquinho mais pra cair. 20 e tantos dias ele começou a cair. E é muito doido. Eu lembro de quando eu passei a mão no meu cabelo, assim, e que veio um tufo. Eu tava sentada na porta da cozinha, eu olhava assim. As lágrimas caíam que nem uma cachoeira, assim. Puta, que loucura esse sentimento. E aí, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua vez. Falei, gente... A frase que mais me incomodou durante todo o meu processo foi: cabelo cresce. Cada um tem a sua dor. Respeita a dor do outro. Na dúvida, não diga nada. Dá um abraço. Não fala nada. Eu tinha vontade de sempre ter uma máquina de cabelo dentro da minha bolsa. Falar, cabelo cresce, eu sacar e raspar sua cabeça inteira. Falar, olha no espelho, cabelo cresce. Só que o seu vai crescer muito mais rápido que o meu, que eu sigo em tratamento. E pra mim doía ouvir isso. E foi doído ficar sem cabelo. E aí, pra mim, tudo tem que ser um evento. Adoro festa, adoro reunir gente. E quando eu fui raspar a minha cabeça, eu fiz um evento, né? Chamei umas pessoas que são super significativas na minha vida. Algumas não puderam comparecer, mas... E eu queria que todo mundo estivesse ali comigo. E cada um raspou um pedacinho na minha cabeça. E foi um dos momentos mais marcantes da minha vida, que eu vou levar, assim, pra minha história. Então, você transformou aquele sentimento que você tava de ser uma grande perda, né? O seu cabelo, perda da vaidade numa festa, né? Foi muito mexer com o seu psicológico, tratar ele pra virar uma oportunidade pra você trazer pra perto de você as pessoas que você gosta, sua rede de apoio que te apoiou durante todo esse momento. Sim, né? E eram pessoas que eu tinha certeza, eu tenho certeza que gostam de mim de verdade, sabe? Que é um sentimento puro, que é um sentimento honesto, que tava ali de verdade, de coração, pra vivenciar aquilo comigo. E terminei de raspar a cabeça, tal, todo mundo raspou um pedaço, tal. Aí subi pra tomar banho. Quando eu desci, eu entrei na cozinha, meu marido, minha irmã e meu cunhado, todos estavam de cabeça raspada. E é muito doido, é uma emoção muito forte saber que uma coisa que era tão difícil pra mim, eu tinha gente fazendo ali gratuitamente pra estar comigo naquele momento, sabe? E você que conseguiu ressignificar um momento muito difícil pra você, né? Foi o seu momento mais difícil durante o tratamento, Foi. A queda do cabelo, né? Foi. E aí você tem ali pessoas que acabam tendo uma atitude de amor pra te mostrar que, olha, é difícil, mas a gente tá aqui e a gente consegue também ficar careca igual a você, a gente vai passar... Dividindo o fardo com você, né? Isso com você. Então, quer dizer, o seu momento mais doloroso do tratamento foi aonde as pessoas acabaram mostrando... Foi o momento mais mágico. Exatamente. Foi um dos momentos mais mágicos. Como o amor transformou isso, né? É. Como aquele momento que, claro, é um momento que emociona, porque pra quem tá vivenciando, você que tá ali raspando a cabeça, e pras pessoas que te amam, é muito emocionante, né? Porque a gente sabe que é uma doença, que é um tratamento. Não era uma comemoração, né? Na verdade, era um momento que as pessoas estavam ali por conta de uma doença, né? De um tratamento que precisava ser feito. Mas que tinha tanto amor envolvido, né? Uma corrente tão forte de amor ali, que acabou transformando, ressignificando esse momento pra você. E eu acredito que depois ficou mais leve essa coisa de você ter perdido o cabelo, de você ficar sem cabelo. Aí você começa a se adaptar a isso, né? Você falou de doença, tem uma coisa muito interessante que aconteceu comigo. Eu nunca me senti doente. Eu nunca me senti doente. Eu não me permitia me sentir doente. Então, acho que é outra coisa também que me fortaleceu, né? Agora, o cabelo é muito doido, né? Porque a gente ia entrar no inverno, então tem lenço e tal, né? E quando eu soube da vaquinha também, eu fiquei muito emocionada.
muito emocionada. Muitas pessoas que eu nunca vi na minha vida colaboraram, né? Eu tive a oportunidade de comprar essa peruca num dos melhores lugares de São Paulo. Comprei, usei. Foi muito legal também, porque foi um momento muito divertido, porque eu fui com meu marido e eu e ele experimentamos muitas perucas, tiramos muitas fotos, fizemos muita palhaçada no lugar, foi muito legal, né? Outro momento marcante pra gente. Aí experimentei usar lenço e tal, mas chegou uma hora que eu falei, não vou usar mais. Outra coisa, eu não me permitia ficar abatida. Então, eu tinha 3 fios de cílios, 3 fios ia terrível. Batom na boca, né? Tinha que estar bonitinha. Eu ia pro hospital bonita, bem vestida. E muita gente se entrega nesse momento, né? Então, você precisa se amar, gostar de você. Falar, não, vambora. Mas vamos com dignidade. Bonita, um batom na boca, uma base. E mesmo em casa, meu marido começou a trabalhar de casa por conta da pandemia. Falei, eu não vou fazer isso com ele, cara. Ele não é obrigado a olhar pra minha cara arregaçada. Já levantava, já passava uma maquiagem e tal, né? E olhar, hoje eu vou me olhar careca, cara, mas com uma cara bonita, né? É que, na verdade, depende muito do olhar que você vai ter para determinada coisa. Você teve um câncer de mama, né? Teve outros episódios também tão importantes quanto o infarto do teu marido, a morte do seu sogro, tudo. Mas você resolveu olhar para aquilo de um outro jeito. É claro que, infelizmente, não são todas as mulheres que conseguem ressignificar esse momento. Infelizmente, não são todas as mulheres que contam com um marido incrível, com amigos incríveis, com famílias. Então, assim, cada caso é muito peculiar, né? Para cada uma. E cada uma se descobre de uma forma também, né? E quando eu resolvi abrir, dividir na internet, eu achei uma coisa tão impressionante, tantas pessoas que eu convivia anos atrás, hoje em dia não convivo mais, né? Pessoas que estão muito mais longe de mim se tornaram muito mais perto. E muita gente perguntou para mim, falou, cara, o que você precisa? O que você precisar? Fala comigo, né? Eu posso te ajudar de alguma forma. O que você precisa? Eu sempre dizia, a única coisa que eu preciso de verdade nesse momento é oração. Oração, vibração, cada um na sua religião, cada um na sua pegada, mas é isso que eu preciso. E eu tenho certeza que é isso que vai me curar. E aí uma amiga, mesma que fez a da vaquinha, ela montou um grupo de oração, onde ela colocou pessoas que são importantes para mim nesse grupo de WhatsApp. E todos os dias, às 10 horas da noite, todas nós entrávamos em oração. Eu não consigo descrever o quanto era um momento tão forte para mim. Eu chorava todos os dias, sabe, com aquele nó na garganta, mas me sentindo muito protegida. Era um choro incrível. Bom, né, de ter essas pessoas. Era muito incrível, era um choro de muita gratidão e saber que tinha muita gente que gostava de mim e que tinha Deus, sei lá, uma força maior cuidando de mim. Foi muito incrível, eu aprendi muita coisa nesse processo. Eu permiti que cuidassem de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito independente. Eu sempre gostei de ajudar, de auxiliar, de cuidar, de proteger. Nesse momento, eu tinha que trabalhar meu orgulho. Porque isso é orgulho. Então, aquele sentimento que você tava lá, que foi o primeiro sentimento que você teve, que foi, não quero compartilhar isso, na verdade, foi mudando e foi o que te deu força, né? Era um orgulho. Você não queria se mostrar frágil? Não queria sentimento de dó, né? Que, na verdade, que eu ouvi da minha cunhada, que foi uma coisa que me marcou muito, falou, Cá, não é dó, é compaixão. Exatamente. Foi um momento também que me E isso é abriu, importante, sabe? porque assim, você tá vivenciando um momento difícil, as pessoas que te amam, elas vão sentir também a sua dor. Claro que não na mesma proporção de você que tá passando pela quimioterapia, que passou pela cirurgia, mas elas te amam e elas têm medo de te perder e elas querem te ver bem. Então, é compaixão. É compaixão, né? E isso, a partir daí que eu comecei a trabalhar a hipótese de dividir a minha história. Agora, como é que é a rádio? Falando um pouco da rádio.
A rádio é muito tranquila. E efeito colateral também? Zero. Mas é uma radiação, né? Você precisa se cuidar. E em que momento que você está agora do tratamento? Você encerrou esse processo da cirurgia, da químio, da rádio? Qual é o próximo passo? O que acontece depois de tudo isso? Então, eu continuo com o meu tratamento. Eu tomo um medicamento diariamente em casa. De 3 em 3 meses eu tenho consulta, né, para saber como eu tô com a minha oncologista, né? Passo com ela. Eu tenho acompanhamento com outros médicos também. Assim, o que eu precisar eu tenho. Kátia, é uma experiência muito difícil, né, para qualquer mulher, isso é sem dúvida. Mas é importante a gente falar sobre como o olhar que a gente dá para isso, como a gente prioriza. Realmente, em alguns momentos, você estava num momento muito difícil, mas você resolveu priorizar o outro. E quando a gente prioriza o outro, né, existe uma frase que fala, a gente coloca a nossa dor no bolso e vai cuidar do outro, né? Tem sempre alguém cuidando da gente. Então, diante de tudo que você falou aqui pra gente, eu não tenho dúvida de que você teve anjos ao seu lado, né? Anjos, né? Pra cuidar de você. Um monte. Mas eu acho que tudo isso teve também porque você abriu espaço para que essas pessoas pudessem cuidar eu permiti, né? Em algum momento. Né? Então, foi o que eu disse. Eu tive que trabalhar o meu orgulho. Quando você passa, não precisa ser necessariamente um câncer, né? Quando você passa por um momento difícil na vida, alguma coisa que te incomoda muito, eu acho que a gente precisa olhar para nós, só para nós, o que é que eu preciso aprender com essa situação. Bom, Kátia, eu quero te agradecer por esse bate-papo delicioso, porque assim, a gente falou de um assunto muito difícil, mas de uma maneira muito leve, né? Eu espero que esse bate-papo ajude outras mulheres que estão passando por esse momento ou que, infelizmente, ainda irão passar por este momento, de repente, respirar um pouquinho e falar como é que eu vou lidar com isso e que consiga lidar de uma maneira mais leve, assim como você lidou. Eu quero agradecer, esse episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a todas vocês que estão ouvindo. Kátia, obrigado mais uma vez pela sua história linda, maravilhosa. Ju, um abraço e até a próxima. Obrigada.